Vamos então para a aulinha sobre os principais fundamentos na tomografia computadorizada. Nessa aula você vai aprender todos os conceitos básicos e os mais importantes para que você saiba tudo sobre tomografia e todos os conceitos que a gente vai te ensinar nessa aula, que eles são muito relevantes para as próximas aulas que são sobre o software. Então, vamos lá, que você vai aprender muita coisa aqui nessa aulinha. Bom, inicialmente eu quero só te dizer que a tomografia ela tem origem grega e que a parte de tomos significa cortar ou dividir. E a palavra grafos, ela significa escrever ou registrar, então mais ou menos ali é o estudo, né, dos cortes. Então por isso que a tomografia, a gente fala muito sobre cortes quando a gente está falando sobre os planos anatômicos também. Primeira coisa, primeiro conceito aqui que a gente vai abordar ele tem mais a ver com a aquisição, mas é muito importante você entender o que pode dar errado na aquisição para quando você observar a imagem tomográfica e poder identificar, né, e corrigir o problema da aquisição. Sobre o KV e o MA ele vai ser a quantidade de fótons de raio-x que vai ser emitida pelo aparelho. Então, quanto mais MA eu tenho, mais escura vai ser a minha imagem. Quanto menos MA eu tenho, mais clara vai ser a minha imagem. E o KV é a tensão elétrica na ampola. Na verdade, ele vai ser o poder de penetração que o raio-x vai ter perante ao paciente, né? Porque é a velocidade em que essa radiação é emitida. Quando nós temos um KV baixo, ele tem pouco poder de penetração, então ele é mais absorvido pelo paciente. Então o que vai acontecer é uma imagem mais clara, né, dessa tomografia. Quando a gente tem um KV alto, ele tem uma superpenetração, então ele vai ter uma imagem mais escura, porque vai chegar muito raio-x, né, no sensor do aparelho. E quando a gente tem o KV moderado, e aí vai ser moderado para cada tipo de paciente. Quanto maior o meu paciente, mais KV e MA eu tenho que colocar. Quanto menor o meu paciente, menos quantidade. Então, quando ele está moderado para o meu paciente, eu vou ter raio-x de várias energias diferentes. Então, eu vou ter o grau de penetração diferente desse raio-x que está sendo emitido. Então, vai chegar mais radiação, menos radiação a depender da estrutura. Quanto mais densa é a estrutura, mais ele absorve. Então, essa imagem vai ficar mais radiopaca, ou seja, dentro da tomografia, hiperdensa. E quanto menos densa é a estrutura, mais radiação vai ultrapassar e chegar no sensor fazendo uma imagem mais escura, ou seja, hipodensa. E isso vai fazer com que a gente tenha diferentes tons de cinza, ou seja, uma variação maior de tons de cinza, e é isso que a gente quer aqui. Quando eu estou com uma imagem mais clara, eu tenho poucos tons de cinza, ou quando ela está muito escura, eu também tenho poucos tons de cinza. O que eu quero é essa variação de tons na imagem. Então, se a imagem está clara, se ela tem pouca definição, se ela está muito contrastada ou se ela tem muito ruído, a gente pode sempre aumentar o KV e o MA. E isso você vai fazer lá no equipamento na hora de fazer a aquisição do paciente. Passando para frente, a gente vai falar sobre o artefato. O que é o artefato? É uma representação na imagem, olha só, como a gente pode ver aqui, olha só, umas estrias, né, brancas e escuras, que essa representação que a gente vê na imagem não está no paciente. O paciente não possui essa estrutura que nós estamos enxergando aqui. Esse daqui é um artefato. E o artefato ele pode ser gerado por diversos motivos. Nessa imagem superior, nós temos a imagem de uma tomografia multislice, ou seja, uma tomografia que é mais utilizada na medicina. Ela contém mais artefatos. Logo aqui abaixo nós temos uma imagem de uma tomografia cone beam, né, que é essa que nós temos aí dentro do consultório odontológico. Então a gente pode ver, olha, aqui a gente tem menos artefatos, mas quanto mais densa é a estrutura, maior é o artefato. Então, obviamente, quando tem estruturas metálicas no meu paciente, eu tenho mais artefatos. Então vamos aprender aqui quais são os tipos de artefatos que a gente pode encontrar
no nosso paciente. O primeiro artefato é o artefato em anel, ele é relacionado ao equipamento e, na verdade, ele vai aparecer na imagem como um círculo em volta da tomografia toda. Quando isso acontecer, você precisa contactar a assistência técnica para que você peça aí para eles observarem o seu equipamento e fazerem ajustes. Então vamos aos tipos de artefato. Aqui eu trouxe os dois principais tipos de artefato que você precisa ficar atento aí na sua tomografia. O primeiro é o artefato de movimento, onde o paciente, né, pode se movimentar na hora da aquisição da tomografia. E pode ser que às vezes lá na aquisição, o técnico, né, ou o profissional responsável por fazer essa tomografia não tenha percebido e tenha acabado, né, deixando passar essa tomografia movimentada. E o segundo é relacionado ao feixe de raio-x, que é o endurecimento de feixe ou beam hardening, como a gente pode encontrar aí em algumas literaturas. Então vamos lá. O artefato de movimento, ele vai ter imagens fantasmas, então eu quero que você observe, olha, estruturas que vão saindo deste paciente ou se duplicando, olha só. Eu vou pausar aqui e vamos indo aqui, olha para frente. Você pode observar aqui, olha só, parece que essa região aqui, olha, tem uma duplicação, né, do dente. E na verdade isso é um artefato de movimento. Fora que a gente não consegue, olha, observar as estruturas com muita definição. Aqui eu deveria estar vendo o contorno ósseo muito bem definido e não consigo ver. Não consigo ver também com muita definição a parte aqui do canal incisivo. Então, ó, tá vendo como a gente observa estruturas duplicadas? Então isso daqui vai ser o artefato de movimento deste paciente. Vamos passar um pouco aqui para frente e eu quero que você observe, olha só, falta de continuidade nas estruturas ósseas, principalmente aqui na mandíbula anterior, olha só, que é comum aparecer essa falta de continuidade e tem que ter muito cuidado porque isso pode ser confundido com fratura óssea e às vezes é, na verdade, em vez de ser a fratura, é um artefato de movimento. Como que a gente vai identificar isso? Eu vejo, olha, imagens saindo aqui do paciente, sabe, que são essas imagens fantasmas. Então, olha só, eu tenho sempre essas imagens saindo da região e não tenho uma definição da cortical óssea. Aqui, olha, um pouco mais discreto, mas nós também temos, né, essa imagem aí de fantasma, né, essas bandas, né, essas listras, hiperdensas que vão saindo. Aqui, olha, um outro exemplo da região anterior com, imagens duplicadas, né, dentária e da cortical. Isso é muito característico do artefato de movimento, tá bom? Então isso daqui é uma tomografia com o artefato de movimento e essa daqui é uma tomografia ideal. Você vê que a gente consegue observar todo o contorno aqui anatômico ósseo do paciente com definição, né, nós não temos um prejuízo na imagem. Às vezes a movimentação do paciente vai ser tão pequena que o artefato de movimento também vai ser muito discreto. E aí como que a gente pode resolver isso na clínica é simplesmente fazendo a repetição e tentando manter o paciente mais estável possível. E isso a gente pode fazer também colocando um banco para o paciente sentar. Nós temos o tomógrafo A9 que ele também, né, o indicado dele é fazer já a tomografia com um banquinho. Mas nos outros tomógrafos, normalmente a gente faz com o paciente em pé. Então eu te aconselho ter dentro da clínica um banquinho para que você coloque o paciente sentado. Já o artefato de endurecimento de feixe, ele pode ser também chamado de beam hardening. Quando a gente tem um material com muita densidade, o raio-x que ele tem baixa energia, ele é mais absorvido e a energia do feixe vai aumentar. Esse aumento, ele é chamado do endurecimento de feixe. E aí é o que ele forma essas estrias hiperdensas e hipodensas, né? Radiopacas ou radiolúcidas. A gente tem dois tipos de artefato nesse caso. Nós podemos ter a distorção das estruturas metálicas, então olha só, nós temos aqui, olha só, um rastro de imagem que não pertence ao nosso paciente.
Então, o nosso paciente aqui, olha só, ele não tem essa estrutura na boca, né? Então, quando tem essa estrutura muito densa, ele pode fazer esse rastro aqui, essa distorção da estrutura e acabar fazendo um rastro dessa imagem. E nós temos também a parte de formação de faixas hipodensas, ou seja, radiolúcidas, ou hiperdensas, né, mais claras. Então, aqui a gente tem um pino metálico e a gente tem a formação aqui desse artefato. Quando tem estruturas metálicas, esse artefato é muito maior, mas em tratamentos endodônticos, restaurações coronárias, a gente também tem esse tipo de artefato. Então, muito cuidado, por exemplo, com restaurações coronárias. Às vezes a gente vai pensar que o que está embaixo da restauração é uma cárie, mas não é. Aquilo pode ser um artefato. Então, toda vez que tiver restauração, se lembre do artefato e se lembre de que provavelmente aquilo não é uma cárie. O exame indicado para identificar cárie é a bite wing, né, ou a interproximal. A tomografia, ela não é o exame mais indicado para identificar lesão caliosa no paciente, ok? O endurecimento de feixe, ele acontece de acordo com a densidade da estrutura. Então, quanto mais estruturas metálicas na boca do paciente, mais eu vou ter artefato. Então, quando a gente tem isso, não tem muito o que ser feito, mas a gente tem uma possibilidade que é aumentar o KV do paciente lá na aquisição, e aí a gente consegue aí diminuir um pouco essa quantidade de artefato. E também trabalhar o brilho e o contraste no software pode ajudar bastante a gente conseguir visualizar um pouco mais da estrutura dentária, né, ou da estrutura óssea desse paciente. Então vamos olhar aqui sobre brilho e contraste, que já vai ser a alteração que a gente vai fazer dentro do software e não mais na aquisição. Observe essa imagem muito contrastada, não consigo ver a diferença e quando eu aplico o filtro de brilho e contraste, eu consigo enxergar um pouco melhor as estruturas dentárias desse paciente. Então, a gente vai dessa imagem para esta imagem. Isso pode acontecer quando a gente importa o exame para dentro do software. Não é muito comum, uma vez que você está trazendo, né, o exame feito dentro do equipamento Vatec para dentro do software Vatec, então normalmente dentro do equipamento e o software nativo, nós não temos uma alteração de brilho e contraste assim tão grande, mas pode ser que aconteça. Então aqui a gente tem a possibilidade de trazer e trabalhar esse brilho e esse contraste do paciente, melhorando assim a nossa imagem. Os planos anatômicos são agora a parte, o coração, né, do aprendizado na tomografia computadorizada. Então vamos lá. Nós temos os planos axial, sagital e coronal. Isso precisa estar muito bem entendido na sua cabeça, mas eu quero te explicar o conceito deles porque lá na aula do software eu vou te explicar muito bem também como eles estão dispostos e como você vai navegar entre eles, ok? O corte axial ou plano axial, ele é o plano que vai fazer essa movimentação no sentido inferior superior do paciente. Então, nós vamos observar, olha, a arcada dentária da mandíbula, da maxila, o seio. Então, ele vai caminhar sempre nesse sentido superior e inferior. O coronal, por sua vez, ele já vai andar no sentido posterior anterior do paciente. Então, aqui, olha só, dentes anteriores, depois a gente passa para dentes posteriores, aqui o ramo da mandíbula, então ele vai caminhar sempre nesse sentido aqui. E o corte sagital, ele vai caminhar no sentido lateral, ou seja, do lado esquerdo para o lado direito e vice-versa. Então a gente vai acompanhando aí esses planos anatômicos ou corte sagital, corte coronal, corte axial. A gente, quando fala corte, está falando da representação na tomografia, que é a representação do plano anatômico. E aí a gente tem uma outra coisa que é o oblíquo. Esses planos anatômicos, axial, sagital e coronal, eles são fixos. Só que na tomografia computadorizada a gente tem a possibilidade de girar os planos para que a gente enxergue estruturas a longo eixo. Então, todas as vezes que eu giro algum plano, eu posso ter um plano
sagital oblíquo ou coronal oblíquo. Então, olha só, eu vou vir aqui na região anterior e vou girar o plano axial de forma que eu enxergue os dentes anteriores, né, a longo eixo. E eu posso também fazer a mesma coisa numa região, olha só, no corte sagital. Então eu vou girar o sagital e eu vou ver aqui, olha só, a imagem da arcada dentária também alonga o eixo dos dentes posteriores e posso fazer essa navegação. Então esse é o corte oblíquo. Seguindo adiante por sua vez, nós temos a parte mais odontológica desses cortes, né, que foi o que a gente precisou modificar para trazer a tomografia para a realidade da odontologia, uma vez que a gente está avaliando a arcada dentária normalmente. Então a primeira coisa que é feita é a curva panorâmica. E essa curva panorâmica ela é feita no corte axial, encontramos aí uma altura legal para poder fazer essa curva e a gente desenha em torno da arcada. Terminando, nós temos a curva panorâmica. Ele abriu essa imagem que eu fiz da curva do arco para uma imagem panorâmica para mim. Então o que a gente tem aqui é o quê? A reconstrução panorâmica e a partir da reconstrução panorâmica nós podemos fatiar essa panorâmica e obter o corte transversal ou transaxial ou parassagital ou interseccional ou cross-sectional section. E esse monte de nome é para o mesmo corte. Isso porque você pode encontrar diferença tanto em softwares quanto na literatura sobre o nome desse corte aqui. Este corte aqui, dentro do Easy 3DI, ele se chama section. Mas nós vamos encontrar todos esses nomes na literatura e assim como nós podemos utilizar todos esses nomes. Transaxial, parassagital e transversal normalmente são os mais utilizados, ok? E aí vamos observar esse corte aqui. Olha só, ele vai, olha só, dentes posteriores, seio maxilar, fossa nasal, passamos para o dente anterior, e aqui a fossa nasal já abre para o seio, dentes posteriores e volta contornando toda a arcada no sentido do arco que a gente fez. Então, dessa forma, nós temos os cortes que vão acompanhar a arcada dentária. Então, observa aqui, olha só, um print do Easy 3DI mostrando justamente, né, a curva panorâmica, a reconstrução panorâmica e os cortes transversais, ou como ele chama dentro do software, section, ok? Então aqui, olha só, nós temos 9 cortes transversais que, na verdade, estão representados, olha só, nessas 9 linhas aqui. E o central, que é o vermelhinho, é o que está aqui na panorâmica. A orientação da cabeça na tomografia, a gente costuma falar que é o plano de Frankfurt, né, e algumas pessoas vão orientar dessa forma, alguma literatura pode ser assim, mas o ideal aqui é que a gente coloque o plano oclusal paralelo ao solo. Isso pode ser feito lá na aquisição, e o ideal é que seja na aquisição, mas ele pode ser feito também dentro do software. Então, se eu não fiz na aquisição, eu vou modificar isso lá dentro do software. Se eu estou fazendo a tomografia da arcada da mandíbula, eu vou colocar o plano oclusal da mandíbula paralelo ao solo. Se eu estou fazendo da maxila, eu vou colocar o da maxila, né, o plano oclusal da maxila e eles podem ter alguma diferença. Se eu estou fazendo maxila e mandíbula, eu posso encontrar ali um equilíbrio entre os dois e depois fazer um pequeno ajuste no software. Mas só para você ter uma ideia, aqui dentro do Easy 3DI, nós, por exemplo, temos essa imagem aqui da mandíbula, onde o plano oclusal ele não está totalmente reto ou paralelo ao solo. O que a gente pode fazer é modificar um pouco esse plano e assim colocar ele paralelo ao solo dessa forma aqui. E qual é a diferença? A diferença vai acontecer na curva panorâmica, porque na hora de eu fazer o arco,
né, panorâmico e a reconstrução panorâmica, se eu tenho uma orientação da cabeça que não está paralela ao solo, olha o que que vai acontecer. O meu corte transversal, ele pode ficar mais perto tanto do ápice daqui do premolar quanto da coroa dos molares. E isso acontece porque esses dentes posteriores vão acabar tendo uma inclinação natural por causa da inclinação da cabeça. E se eu conserto a inclinação, eu tenho aqui, olha só, um corte transversal passando aqui de uma forma mais correta dentro da arcada desse paciente. Então, por exemplo, se for para um planejamento de implantes, o planejamento de implante vai estar mais correto no corte transversal nessa condição aqui do que nessa condição aqui. Além do que, na hora de fazer medições, pode ser que a gente tenha uma medição que não está correta por causa dessa inclinação. A medição pode acabar estando maior do que a região onde o dentista vai fazer o procedimento. Vamos entender agora a diferença entre intervalo e espessura. O intervalo é a distância entre o corte e outro lá dentro da reconstrução panorâmica. Então aqui nós temos uma imagem, né, de uma reconstrução panorâmica parcial, e aqui eu tenho intervalo entre esses cortes, ou seja, eu vou cortar aqui e mostrar a minha imagem transversal lá. Aqui eu posso estar com intervalo de 2 em 2 milímetros, de 1 em 1 milímetro, de meio em meio milímetro. Então é o quanto que eu estou fatiando essa reconstrução panorâmica e mostrando essa imagem para os cortes transversais. Então basicamente, olha, eu fatiei nessa região e eu tenho essa imagem aqui. E aí, olha só, pegando um conjunto de imagens, eu tenho exatamente, essa sequência aqui de imagens transversais. Então isso é a distância em que eu vou fatiar cada imagem para mostrar aqui nos cortes transversais. E a espessura, ela já é diferente, é o tamanho da fatia que eu corto. Já não é mais a distância entre cada fatia que eu faço, e sim a espessura. Então, olha só, aqui eu estou pegando uma imagem de um corte transversal e mostrando aqui sem espessura alguma. Então você repara que eu simplesmente cortei aqui e mostrei aqui. Enquanto com espessura, eu vou mostrar, olha só, eu vou colocar aqui uma espessura às vezes de 1 milímetro e eu vou mostrar um corte transversal com a sobreposição de tudo que está dentro dessa fatia. Então, aqui é somente fatiar a imagem e mostrar sem ter espessura nenhuma dentro dela. Então aqui, a espessura que eu tenho é o tamanho do voxel, que a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente. E aqui eu tenho uma espessura que eu delimitei e que tudo dentro disso aqui vai ser mostrado nessa imagem sobreposto. Só que às vezes essa espessura ela é bem fininha, de 0,5 milímetros, de 1 milímetro. Então essa é a diferença da espessura na imagem. E tanto a espessura quanto a distância eu posso escolher tanto nos cortes transversais quanto nos planos anatômicos lá, axial, sagital e coronal. Vamos a alguns conceitos importantes da tomografia agora. O primeiro deles é o DICOM. O que é o DICOM? O DICOM é o formato da imagem que a gente exporta do nosso equipamento. Então, quando você faz uma tomografia, essa tomografia, o formato dela é o DICOM. E esse formato, olha só, ele vai ser exportado com inúmeros documentinhos. Cada documento desse é uma imagem axial que foi totalmente fatiado para que você exporte e envie para um outro colega ou envie, né, para uma pessoa que vai laudar para você. E aí, cada imagenzinha dessa é um corte axial que, quando vai ser importada para dentro do programa novamente, ela vai ser compactada e vai recriar o volume da tomografia perfeitamente mais uma vez. Sendo que esse volume DICOM ele sempre traz a informação do paciente toda junto.
né, a informação do nome do paciente, a informação da data que foi feita a aquisição, enfim, toda a informação ali, que foi, adquirida pelo equipamento. E aí, basicamente, o Daikon é a extensão em que a gente salva o arquivo, igual o DocX é do Word, o PDF. Para a tomografia, nós temos o DCM, ou Daikon. Quem que vai receber esse arquivo? Quem vai receber esse arquivo é um radiologista que vai fazer o planejamento no software, ou um dentista que tenha o próprio software que quer receber, né, esse exame, qualquer outro dentista que queira abrir, né, a tomografia no próprio software. Então você tem aí o Easy3DI e está mandando o seu exame para um outro dentista que tem Easy3DI, você pode exportar em formato Daikon. Agora, se você está mandando para um outro dentista que tenha um outro software, por exemplo, de planejamento virtual, né, um Blue Sky da vida ou qualquer outro, você também vai mandar o formato Daikon para esse colega, ok? E aí nós temos uma outra condição aqui de ver essa tomografia que se chama o viewer ou visualizador. O viewer nada mais é do que uma amostra grátis daquela tomografia. Então, o que vai acontecer? Esse visualizador ele vai servir para todo dentista que não tem a tomografia, não tem o software de tomografia para poder receber o Daikon e fazer o planejamento. Então, lá dentro do Easy3DI, você vai exportar como visualizador para que o dentista possa baixar esse visualizador ou você pode salvar num CD ou num outro dispositivo para que o dentista possa colocar no computador dele e ele possa abrir esse exame com várias ferramentas, né, ele vai ter ali a plataforma que você está utilizando, que é o Easy3DI, ele vai ter ali várias ferramentas desse software para poder manipular a tomografia e fazer o seu próprio planejamento. Agora vamos entender um pouco do que é o voxel. Primeiro, vamos entender o pixel. O pixel ele é a menor unidade de uma imagem. Quando a gente dá um zoom muito grande numa imagem, a gente chama que ela fica pixelizada. Por quê? Ela perde a definição, porque eu tenho uma menor quantidade de pixels. Cada pixelzinho, ele tem um uma cor, um valor de imagem. Acontece a mesma coisa na radiografia. Cada pixel da radiografia tem um tom de cinza diferente. Então, quanto maior a quantidade de pixels, melhor vai ser a resolução da imagem. E para que a gente tenha mais pixels, ele tem que ser num tamanho menor. Então, observando aqui nessa imagem, olha só, aqui eu tenho uma menor quantidade de pixels, logo, ele é maior e a minha definição é muito ruim. Aqui eu tenho uma quantidade muito maior de pixels, eles são bem pequenininhos e a minha definição é muito melhor de imagem. A mesma coisa é o voxel. O voxel, ele é a menor unidade de uma tomografia. E como é uma imagem tridimensional, o que vai acontecer é que, em vez dele ser quadrado como pixel, ele ganha a terceira dimensão, que é a profundidade. Então, ele vai ser um cubo, em vez de ser um quadrado. E ele pode variar de tamanho absurdamente, vai depender de cada equipamento. Quanto menor é o tamanho do voxel, melhor é a resolução da imagem. E para que a gente tenha uma maior quantidade de voxels, nós temos que ter ele no menor tamanho possível. Então, o voxel ele vai impactar diretamente na qualidade da nossa imagem, mas não só ele, como também vários outros fatores, tanto do equipamento quanto do software, vão contar para que a gente tenha uma imagem tomográfica de excelência. Seguindo adiante, a gente tem o FOV. O que é o FOV? O FOV é o Field of View, ou campo de visão, que nada mais é do que o tamanho da região que a gente vai tomografar do nosso paciente. E aí, esse FOV, ele é composto por vários voxels, igual a imagem lá, a fotografia que a gente viu anteriormente. Então, o FOV contém diversos voxels dentro dele. Olha só, um tomógrafo pode ter vários tamanhos de FOV,
Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí tomógrafos que têm um tamanho único de FOV. Então, por exemplo, o A9, ele tem um tamanho só de FOV, que ele vai pegar a maxila e mandíbula inteira. Então, todas as vezes que eu for fazer uma tomografia, eu não vou escolher o tamanho do FOV, eu vou simplesmente fazer a tomada, a aquisição. Agora, em outros tomógrafos, como a linha Green, a linha Pax, eu posso ter mais tamanhos de FOV. E aí eu vou escolher o tamanho do FOV de acordo com a indicação do que eu quero enxergar ali no meu paciente, né, ou eu ou a clínica de radiologia, né, o que foi solicitado pelo dentista. Então, todas as vezes que eu for escolher o FOV, eu preciso escolher o tamanho mínimo do FOV para a região que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com um dente, a minha indicação de exame é um dentinho só, eu vou escolher o menor FOV. Se a minha indicação é uma arcada completa, eu vou escolher o FOV que eu consiga fazer uma arcada. Se a minha indicação é 2 arcadas, eu vou escolher as 2 arcadas, e por aí vai. Agora, se você não tem tantas opções de FOV, você tem que entender aí, dentro da sua possibilidade, qual é o menor tamanho de FOV possível, que vá pegar toda a região que você quer trabalhar, ok? Então agora é ir para frente, aprender sobre o software e praticar muito para que você vire um expert em tomografia. Se você precisar, volta essa aula, aprende novamente alguns dos conceitos mais importantes e eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouco melhor da tomografia. Vamos em diante agora que tem muito trabalho pela frente.